Pronto, então estamos aqui a falar deste tema do conhecimento botânico na era digital e o que é isto do conhecimento e o que é isto da informação e o link da Open Data. E eu vou começar aqui com esta tabela que não tem nada a ver com botânica, mas faço a pergunta se conseguem saber o que é isto, o que é que isto significa. São dados, portanto, são dados, isso acho que não há dúvidas. Mas sobre quê? Falta-nos aqui alguma coisa, não é? Falta-nos um contexto. E por isso é que nós aqui não podemos dizer que temos informação. Portanto, temos dados, mas não temos informação. Se eu acrescentar aqui estas colunas, portanto, o título das colunas, e até puser aqui estes título e as unidades e o período a que diz respeito, já tenho aqui mais algum contexto. E aqui já posso começar a falar sobre informação. E, portanto, o que é que isto é? É uma tabela com o desvio das temperaturas durante o século XX, portanto, ao longo dos 100 anos, quando é que a temperatura desvia para cima ou para baixo. Não é? E, portanto, aqui já temos informação. O que é que nós fazemos com esta informação? Podemos analisá-la. E até podemos fazer um gráfico. Este gráfico não foi eu que fiz, já estava feito no sítio onde eu fui buscar esta informação. E vemos que há aqui um padrão, não é? O desvio era para menos, em relação à temperatura média daquele século, e à medida que os anos vão passando, esse desvio vai aumentando para positivo. E, portanto, nós podemos aqui concluir que a temperatura, pronto, está a aumentar a nível gradual ao longo destes 100 anos. E, portanto, aqui já temos algum conhecimento. Portanto, nós interpretamos a informação e conseguimos tirar daqui conclusões, inferir informações. Então, estamos aqui a construir conhecimento. Há quem vá mais além e diga que depois temos a sabedoria, que é o que é que nós vamos fazer com este conhecimento? Vamos fazer alguma coisa para impedir esta tendência à temperatura. Já não vou para aí, é só para dizer que em alguns circuitos há esta distinção clara entre o que é que são dados, o que é informação, o que é conhecimento, o que é sabedoria. Nós coloquialmente usamos muito indistintamente dados e informação, se fosse a mesma coisa, mas podemos fazer essa distinção. E no título também mencionava a era digital. O que é isto da era digital? Será que já estamos na era digital? Pronto, os computadores surgiram no século XX, a partir de 1950 já havia tecnologias que permitiam, digamos, fazer a informatização da informação e toda a gente está familiarizada com os zeros e uns, e por isso é que se diz digital, ou usamos dígitos, que por acaso vem de dedo, porque nós contamos pelos dedos, não é? E, portanto, quando nós temos um computador, temos um fecheiro, porque está no computador. Não é? Será que é isso que nós queremos? Vou só pedir às pessoas que estão remotamente para tirar o micro, para desligar o micro. Está-se aqui a ouvir ruído. Senão eu vou lá e este. Se calhar é mesmo. Não consegui pôr a tua cara. Estás sem cara. Ok. Então. Pronto, então estava a dizer que temos a informação digital porque está no computador e por isso é digital, mas não é necessariamente útil. Por exemplo, esta tabela que está aqui do lado direito é uma digitalização de um documento físico e, portanto, é uma imagem digital. Ela também é constituída internamente do fecheiro por zeros e uns. Mas a informação que lá está inacessível. Portanto, é uma imagem e, apesar de eu saber ler a informação, eu consigo ver as letras e consigo ver os números, através de uma máquina não é possível extrair essa informação, pelo menos de forma fácil. Claro que já existem mecanismos do CR que nos permitem reconhecer oticamente os caracteres e daí processar esta imagem para extrair a informação, mas quando nós estamos a falar de um documento deste género, ou de um PDF, ou de muitos outros formatos, na verdade não estamos a falar de uma era digital, estamos a falar de um fecheiro que, por acaso, está no computador, mas que é muito difícil extrair a informação. Quando a internet apareceu, foi este senhor que a inventou, em 1980 e qualquer coisa, teve uma ideia brilhante. Nós já temos os computadores ligados uns aos outros. Será que nós podemos ter aqui informação e circular de uma informação para a outra? E, portanto, o Tim Berners-Lee inventou o protocolo HTTP, o formato HTML, os URLs, e, portanto, esta ligação, a que nós chamamos internet, e que todos nós conhecemos já há muitos anos, e com a qual começamos a pesquisar informação. Estamos numa página e há lá um link, clicamos e vamos para outro link.
portanto, isto foi uma revolução de como é que a informação fica disponível e como é que a podemos utilizar. E uns anos mais tarde, já nos anos 2000, quase 2000, 1999, ele escreve I have a dream for the web. Eu tenho um sonho para a internet, para a web, que é que as máquinas fiquem capazes de analisar os dados, os conteúdos que existem no web, que as transações entre pessoas e computadores sejam analisadas. Ou seja, uma web semântica, em que os conteúdos têm informação, significam alguma coisa. E isto é possível, mas ainda não apareceu, não é? Mas é para isso que a web tem caminhado desde 1999. Portanto, ela era realmente à frente do seu tempo. E se vocês fizerem uma pesquisa no Google ou num outro motor de informação, este ano já tem inteligência artificial que interpreta o texto e já vos dá um quadro com informação relevante, mas antes dos motores de busca terem isto, eles já começavam a ligar a informação uma à outra, analisavam as páginas, viam que a informação que estava nas páginas, isto é que torna os motores de busca possíveis e que torna possível que a informação esteja ligada uma à outra. Ainda que não seja propriamente uma web semântica, porque nós estamos a saltar de um para o outro, mas não há ali nenhum significado implícito. Então, este conceito dos dados podem estar ligados, o próprio nome diz Linked Data, portanto os dados estão ligados. E também foi o Tim Berners-Lee, passado uns anos, em 2006, que formulou este conceito dos dados ligados. Para que os dados sejam ligados, é preciso ter identificadores. Portanto, há um pedaço de texto, podem ser números de texto, que me identificam as coisas de uma forma unívoca. Não há mais nenhuma entidade com aquele identificador que os identificadores de HTTP sejam possíveis de ser procurados e interpretados, que a informação seja útil num nome e que possa ser partilhada através de fecheiros standard. Ele menciona aqui o RDF, que é um standard de dados ligados, Sparkle, que é uma forma de fazer pesquisas, e que, quando se publicam dados na internet, na web, outras coisas possam ser referenciadas como um URL. Ou seja, que haja aqui um protocolo que nos permita estabelecer todas estas ligações da forma mais automaticamente possível. E, portanto, temos aqui um desenho do lado direito que representa mais ou menos isto, que é, temos várias entidades, bases de dados, datasets, objetos, que são representados por cada uma dessas blocos, por cada um desses pontos, e eles podem estar ligados entre si. Por exemplo, este é filho daquele, este casou com aquele, ou este trabalha naquela instituição, e, portanto, podemos ter esta informação toda ligada. Como é que isto se faz? É complexo, não é? Mas a visão é esta, que toda a informação que está na web possa ser interligada de uma forma intrínseca. E então, falta-nos aqui ainda um conceito, porque a informação pode estar ligada, mas não ser aberta. Estar fechada num silo, ou dentro de uma determinada organização, e não chega a toda a gente. Então, há este conceito do Open Data. Portanto, que as coisas que estão disponibilizadas de uma forma que podem ser usadas por toda a gente. É aberto. E, portanto, isso significa que podem ser abertamente acessíveis, podem ser exploradas, editadas, partilhadas por qualquer pessoa, para qualquer propósito. E, portanto, são geralmente associadas a uma licença, mas não significa que não possam ser usadas. São usadas de acordo com as condições que a licença permite. Portanto, nós temos Linked Data e Open Data, e se juntarmos estas duas coisas, temos Linked Data e dados que são abertos, então temos o Linked Open Data. Daí apareceu o Linked Open Data no título, porque aquilo que nós pretendemos é que toda esta informação esteja disponível de uma forma ligada e utilizável por toda a gente. Como é que referir os princípios FAIR, que é um conceito que surge em 2016 e que significa que a informação que está disponível deve estar findable, daí o F de FAIR, findable, ou seja, tem que ser localizável, mesmo quando a informação já não está lá, que pelo menos os metadados, o que descreve aquela informação, continuam a estar acessível. Olha, sabes uma coisa? Acessível, mesmo que a informação não esteja lá. Eu não consigo bloquear isso. Eu posso tirar o som do meu computador, é verdade. Sabes uma coisa?
Ok. Estás a ouvir na mesma? Estou a ouvir tudo. Então deixa-te estar de outro. Mas o Newton não dá para o resto da sessão. Pelos vistos, não. Acho que não tem essa definição. No Zoom tem, né? Aqui acho que não tem. Ok. Pronto, então vamos continuar aqui. Portanto, os dados têm que ser localizáveis, acessíveis, que sejam interoperáveis, ou seja, que usem um formato que permita às outras pessoas interpretar aqueles dados e utilizá-los. Por exemplo, aquela imagem que eu partilhei inicialmente daquela tabela, que era uma fotografia de um livro, não é interoperável, não é? Agora, se tivermos um CSV, já é um ficheiro que é interoperável, porque os dados estão lá e podem-se buscar àquela célula, por exemplo. E que sejam reutilizáveis, ou seja, que a sua licença permita que possam ser partilhados. Antes de iniciarmos a sessão, estava aqui a ter uma conversa, porque há muitos dados na net sobre a biodiversidade que não podem ser usados, porque a licença que utilizaram não permite a sua utilização. Por exemplo, no iNaturalist, os cidadãos vão fotografar informação, fotografar a biodiversidade e partilham essa informação no iNaturalist. Está visível para toda a gente. Inclusive, podemos fazer o download. Mas a licença que as pessoas anexaram, ainda que voluntariamente, a essa informação, ou não é aberta, ou é não comercial, por exemplo, e já não permite certas utilizações dos dados. E, portanto, além de que seja localizável, acessível, interoperável, tem que ser reutilizável por via das licenças, porque nem tudo o que está disponível pode ser reutilizado. Okay? Convém também aqui mencionar um conceito que veio já um bocadinho depois, que é os dados, que a informação deve ser care. Isto tem mais a ver com o conhecimento indígena, que é, portanto, que os dados que nós partilhamos, a informação seja para um benefício comum, que tenham um controle da autoridade, que sejam responsáveis e éticos. E, portanto, tem mais a ver com a parte mais ética da partilha de dados. Portanto, não vou partilhar informação sobre uma comunidade indígena se essa informação as vai prejudicar. Não é? E, portanto, tem mais a ver com esta parte ética da partilha de informação. E agora vou contar aqui uma história que eu acho muito interessante e que eu construí com base em informação disponível. Não é? Eu fui procurá-la e fui construindo esta história e acho que é muito interessante. Isto está em inglês porque eu terei isto num texto que já vos vou mostrar que eu escrevi. Eu e os meus colegas escrevemos em inglês e pronto, não me deu o trabalho de traduzir, acho que se percebe. Este botânico, o Karl Kant, em 1821, descreve uma espécie que chamou Oxalis psoralioides, naquele jornal com o título alemão elegível, e foi baseado num exemplar colhido por Humboldt e Bonpland, na sua famosa expedição à América entre 1799 e 1804. Aqui temos uma fotografia do Humboldt e do Bonpland a passar as suas plantas, ali perto com o Chimboraço à vista. E do lado direito temos o exemplar que foi usado para descrever esta espécie. Foi lá. Sim, foi lá que ele colheu. Não, sim, não. Esta imagem é no Chimborazo, mas a planta foi colhida na Colômbia. Não tinha a imagem deles a colher na Colômbia, que o fotógrafo naquele dia não foi. Não. Ok, então. A planta que eles escolheram está depositada no Herbário de Paris. Até diz ali no cantinho, diz type, ou seja, esta foi a planta que foi o exemplar que foi usado para descrever esta espécie. Tem lá o nome Oxalis psoralioides e, portanto, temos uma informação. Será que nós podemos representar esta informação de alguma maneira? Podemos extrair esta informação, que é um texto? Será que nós podemos extrair isto de uma forma perceptível por máquinas, que consigamos depois migrar a informação de um lado para o outro? Temos aqui eu menciono isto para vos falar deste conceito dos knowledge graphs. Knowledge graphs às vezes tem outros nomes. Este foi o nome que vingou, que por acaso vai um bocado ao engano, porque dá a entender que graph tem a ver com gráfico. Mas na verdade não há necessariamente um gráfico. Pode ser representado num gráfico, mas a informação até é textual. E o conceito é que temos um sujeito, neste caso é o Karl Kant, um predicado, que fez alguma coisa, descreveu, e um objeto. Neste caso é o conceito da espécie Oxalis psoralioides. E, de facto, nós podemos representar isto num gráfico.
Portanto, temos aqui o sujeito, o Kant, que descreve o Oxalis psoralioides. E, portanto, aqui temos uma relação entre duas entidades, em que um é o sujeito e outro é o objeto, através do predicado que estabelece esta relação. E o predicado tem um sentido. Não foi o Oxalis psoralioides que descreveu o Kant, não é? Portanto, nós temos que dar este sentido àquilo que estamos a dizer. Muito bem. Mas nós tínhamos mais informação no texto. Tínhamos a informação de que o Alexander Humboldt e o Aimé Bonpland tinham colhido a Oxalis psoralioides. E isso temos aqui, neste gráfico mais composto, sobre a informação que estava naquele texto. Okay? Portanto, convertemos uma informação textual que é interpretável por humanos para um conceito que é interpretável por máquinas. Né? Porque temos aqui os objetos, os predicados, e, portanto, é possível estabelecer estas relações de maneira que as máquinas as entendem. E, no fundo, é isto que a inteligência artificial faz internamente. É estabelecer estas relações. Ok. Vamos continuar a nossa história. Este senhor, Auguste de Saint-Hilaire, colheu muitos espécimes na sua vida e entre 1816 e 21 explora o Brasil e colheu um exemplar de Oxalis que ele próprio descreveu para a ciência com o nome Oxalis insipida. Portanto, temos aqui um retrato do Sr. Saint-Hilaire e do lado direito o objeto, que é o exemplar, que também está em Paris e que até diz ali holotype, ou seja, foi mesmo este exemplar que ele descreveu na sua publicação. E, portanto, temos ali no cantinho, na etiqueta original, Oxalis insípida, portanto, foi mesmo ele que deu o nome, e, portanto, temos aqui mais uma relação que podemos pôr no nosso gráfico. E assim podemos ir completando o nosso gráfico. Portanto, além daquilo que já tínhamos, vamos pôr ali no cantinho que o Saint-Hilaire descreveu Oxalis insípida. E vamos continuar a história. Aqui temos duas relações. Além de colher, descreve. Num gráfico fica mais fácil se são duas entidades, mas se eu tivesse isto num texto, para descrever para uma máquina, tinha que pôr o Auguste Saint-Hilaire colheu Oxalis insípida, o Auguste Saint-Hilaire descreveu Oxalis insípida. Portanto, tinha que multiplicar as entidades. Ok, agora aqui temos esse senhor que toda a gente conhece, o Charles Darwin. Uns anos mais tarde, 10 anos mais tarde, vai na sua viagem no Beagle, para na ilha de Fernando de Noronha, no Brasil, e colhe uma Oxalis que, muitos anos mais tarde, foi descrita pelo Sr. Oliver como Oxalis noronha. Portanto, uma nova espécie de Oxalis. Este exemplar, por acaso, está em Cambridge. Já é o isolectotype, ou seja, não foi necessariamente este que foi vista para a publicação, mas, em todo caso, é um exemplar importante. E, portanto, podemos adicionar esta informação ao nosso gráfico. Já temos ali em cima, então, o Charles Darwin colhe Oxalis noronha e o Daniel Oliver descreve Oxalis noronha. E o nosso gráfico está-se a compor. Ok, o que é que acontece? Já em 1950, esta senhora, Alicia Lortieg, que era franco-argentina, começou a estudar Oxalis e em 1957 tem o exemplar do Darwin nas mãos dela e ela diz que este exemplar, isto está um bocado sumido, mas acho que se consegue perceber, se não acreditou em mim, aqui diz Oxalis insípida, determinação da Lortieg em 8 de 1957. Ou seja, a espécie que tinha sido originalmente descrita como Oxalis noronha, quando analisada com novos olhos, com um conhecimento mais moderno sobre o que é este taxon, a taxonomia dos Oxalis, ela diz, bom, este, na verdade, não é diferente da Oxalis insípida, que era uma das outras que eu mencionei antes. E, na verdade, uns anos mais tarde, em 76, vê-se ali no de cima, ela vai ao Oxalis insípida, que era do Saint-Hilaire, e diz, bom, isto, na verdade, não é uma espécie, é uma subespécie. Portanto, o conceito de Oxalis insípida não tem o estatuto, no meu entender, de espécie, deve ser baixada à categoria de subespécie dentro da Oxalis psoralioides, que foi a primeira colheita do Aimé Bonpland. Ou seja, houve aqui uma reorganização taxonómica e nós podemos... e ela depois, em 94, publica aquele estudo, aquela monografia sobre os Oxalis, do subgénero Thamnoxis, e já agora, quando andava a procurar esta informação, eu queria ver esta informação para saber o que ela tinha dito sobre esta espécie e procurei esta publicação
não está disponível na internet. Por sorte, a biblioteca do DCV tem a publicação e eu pedi ao Sr. Amílcar para me dar, ele foi lá aos arquivos não sei onde e deu-me o exemplar e depois, pronto, tivemos acesso à informação. Isto para dizer que nem toda a informação está na internet ainda há muita coisa para pôr. Ok. Então, vamos adicionar essa informação ao nosso gráfico. Portanto, temos aqui a Alicia Lurtier, que sinonimiza Oxalis noronha, Oxalis insípida, para uma subespécie, portanto, cria um novo táxon, que é Oxalis psoralioides, subespécie insípida, não cria um novo, reclassifica os taxa existentes para uma nova subespécie dentro do Oxalis psoralioides. Portanto, Oxalis psoralioides é uma subespécie, Oxalis psoralioides, que está ali no centro, a subespécie insípida, é uma subespécie de Oxalis psoralioides. Portanto, temos aqui uma série de relações a formar-se e estamos a construir um gráfico com muita informação. A coisa continua. Nós vamos à procura de mais informação sobre Oxalis psoralioides e vemos que já no ano passado, 2024, investigadores brasileiros estão a fazer análises genéticas a este grupo do subgénero Thamnoxis e por acaso até concluem que as classificações clássicas, do ponto de vista genético, não coincidem exatamente. E, portanto, fazem um paper em que explicam toda a classificação que eles propõem nova com base nas análises genéticas. E, claro, a análise que eles fazem está publicada no GenBank. E, portanto, esta informação também está disponível. E agora temos aqui uma publicação moderna que vem acompanhada, provavelmente, de um dataset anexo à publicação, que se calhar não é utilizável porque é um PDF que eles anexam à publicação, mas temos a informação no GenBank, que pode ser pesquisada. Okay? Então, temos aqui já um aumento e podemos pôr isso no nosso gráfico. Portanto, temos aqui que o subgénero Thamnoxis foi analisado, o Oxalis psoralioides é uma espécie desse subgénero e que tem sequências no GenBank. Ok? E há mais informação. Vamos procurar mais informação na literatura e começamos a ver lista de polinizadores, isto aqui se calhar interessa também à Silvia e ao João, lista de polinizadores que visitam certas plantas. Então, vemos que esta espécie de colibri está numa lista a dizer que entre as espécies que ele visita está a Oxalis psoralioides. Vemos que a Apis mellifera também está entre as espécies que visitam para se alimentar do néctar a Oxalis psoralioides e, portanto, fazem também a polinização. Eu aqui coloquei uma imagem do iNaturalist porque também queria que vocês vissem a planta, que por acaso é bastante bonita. E esta foi colhida no estado de Pernambuco, onde as populações, foi observada no estado de Pernambuco, onde as populações a utilizam como alimento, utilizam na alimentação. E também é utilizada a planta como antimalária no Peru. Eu não pus o mapa que é para não estar a aumentar isto com imagens, mas se forem ao iNaturalist e virem as observações, a planta existe no Brasil, existe no Peru e no Equador, na Bolívia, portanto, nessa zona. E, portanto, podemos adicionar essa informação ao nosso gráfico. Temos agora a Apis mellifera, que se alimenta do néctar de Oxalis psoralioides, o tal colibri, Chlorostilbon lucidus, que se alimenta de Oxalis psoralioides, e comunidades rurais que se alimentam da planta ou que a usam como antimalária. E, portanto, temos aqui um gráfico bem compostinho sobre todas essas relações que eu contei nesta história. Atenção que eu podia aumentar este gráfico à medida que nós vamos querendo aprofundar mais coisas, não só adicionando mais informação, mas a informação que aqui está, por exemplo, podemos pôr aqui a ilha de Fernando de Noronha, o sítio onde foi colhida a planta Oxalis de Noronha, como uma entidade, onde a planta também existe, e dizer que a ilha de Fernando de Noronha pertence politicamente ao Brasil, e que o Brasil é um país da América do Sul, e que a América do Sul faz parte de um continente maior que a América, e que está no planeta chamado Terra, e que está no nosso sistema solar, etc, etc. Portanto, nós podemos puxar esta informação tão detalhada como quisermos, não é? E, portanto, este é o conceito de construirmos a informação e de a transformarmos de maneira que ela seja interligada, linked, open data. Esta história termina aqui, mas não termina a minha apresentação. Como estamos aqui no Departamento de Ciências da Vida e o herbário faz muita digitalização, portanto, tornar esta informação do seu aspecto físico para o seu aspecto digital, vou só aqui falar rapidamente como é que isso é feito. Portanto, temos os exemplares de herbário que têm uma etiqueta com muita informação. Há quem chame isto de metadados, podem ser dados, pode ser informação. E o que se faz para digitalizar isto, portanto,
obtém-se uma imagem do exemplar, muito bem, apesar da imagem não ser obrigatória, mas é transformar isto em campos que facilitam depois esta transformação automática. Em vez de termos textos corridos, temos informação já segmentada. Como é que se faz isso? Temos um software, neste caso é o Specify, para o qual a informação vai para os sítios certos, cada um para o seu campo. Ou seja, isto permite fazer pesquisas direcionadas. Diz-me todas as plantas colhidas por ele de fulano tal. Então podemos obter essa informação. E, portanto, este é o tipo de era digital que nós pretendemos. Uma informação, um mundo digital, uma era digital, em que a informação está segmentada, não é apenas termos uma imagem de alguma coisa que depois precisamos de muito trabalho para interpretar. Okay? E aqui também mostrar aqui o processo de captação de imagem. A nossa colega Quitéria, que foi aqui fotografada na altura em que ela trabalhava aqui. E para onde é que esta informação vai toda? Neste caso, vai para o catálogo do Herbário da Universidade de Coimbra. O de Paris também tem um catálogo. Por acaso, agora, neste momento, acho que está em baixo porque foram atacados com ransomware. Mas o de Berlim também tem um catálogo. O de Edimburgo tem um catálogo. O de Kew tem um catálogo novo até. Há 4.000 herbários no mundo. Já viram, se tivéssemos que ir buscar informação, consultar 4.000 fontes diferentes? Era possível, mas dá trabalho. Felizmente, há coisa de uns 25 anos, começaram a ter a ideia de juntar toda a informação sobre a biodiversidade num único sítio e houve um consórcio de países que criou o GBIF, que é o Global Biodiversity Information Facility, que é suposto ter todos os dados de biodiversidade. Claro que os dados para lá têm que ir de alguma maneira, não é? E, portanto, isto está organizado por publicadores que publicam lá a informação que têm sobre a biodiversidade. O Herbário da Universidade de Coimbra é um dos publicadores, a plataforma das invasoras.pt é outro publicador, muitos museus de história natural são publicadores, muitas empresas são publicadores, por exemplo, a EDP é publicador, porque eles fazem monitorização dos sítios onde têm eólicas e barragens e etc. E, portanto, dessa monitorização que eles fazem, publicam também os dados no GBIF e, portanto, neste momento no GBIF estão 3.000 milhões de ocorrências, de observações. Pronto, o GBIF é uma plataforma até bastante versátil, apesar de não ser assim muito intuitiva logo para quem chega, mas à medida que a pessoa começa a explorar, começa a perceber, está aqui muita informação valiosa, e há muita gente a fazer esta pesquisa no GBIF. Por exemplo, o nosso dataset daqui do Herbário foi publicado pela primeira vez em 2021, e desde aí até agora os dados deste dataset já foram citados 758 vezes. Não só estes dados, ou seja, quando o investigador vai procurar dados, procura, imaginemos, oxalis da Europa. E vão os dados do Herbário de Coimbra, vão os dados do Herbário de Kew, vão os dados do Herbário de Nes, etc. E, portanto, esse dataset final tem dados de todas as contribuições. Mas como internamente o GBIF faz essa monitorização, diz-nos que os nossos dados estão usados em datasets que foram citados 758 vezes. Existem mais plataformas que têm informação sobre botânica, neste caso, mas sobre muitas outras coisas também. Uma delas é a BHL, que é a Biodiversity Heritage Library. Podemos pensar nisto como uma grande biblioteca de livros antigos. E, portanto, tudo o que nós queremos procurar, não está tudo, mas há muita coisa que está lá, graças a instituições que têm exemplares físicos e que os digitalizam e que os colocam lá. A informação na BHL não está toda ligada, é possível ler, um humano ler, mas já há coisas que estão internamente com identificadores que podem ser usados, inclusivamente nomes de espécies, por exemplo. É possível fazer uma pesquisa numa publicação sobre o nome de uma espécie, ele diz-nos em que página está e mostra-vos a página, por exemplo. Pronto, aqui novamente o GBIF. Temos uma coisa que é o GeoCycle, que é o Global Registry for Scientific Collections. Isto foi uma spin-off do GBIF, porque era necessário uma lista de todas as coleções científicas e, inicialmente, pronto, era uma lista. Para os herbários, esse trabalho já estava feito, porque existe o Index Herbariorum, que é um índice de todos os herbários do mundo, onde os herbários se registram e ficam lá nessa lista, mas não há isso, por exemplo, para museus de zoologia, ou outros museus mais pequenos, ou museus individuais, de particulares, e, portanto, este GeoCycle vai colmatar essa necessidade de fazer uma lista de todas as coleções científicas. E começou por ser uma lista, de repente tem muitas funcionalidades. Este é o layout novo, eu
A última vez que fui ao GearCycle foi, não sei, talvez há 2 meses, e ontem para fazer este print screen já vi que estava novo, não era assim. Tem muitas funcionalidades, inclusivamente pesquisar dados do GBIF. Aqui tem acesso a todos os dados que estão no GBIF também. Portanto, digamos que é uma outra porta de entrada para o GBIF. E até mais útil que o GBIF. Aliás, a pesquisa no GBIF vai ser formulada para adotar esta interface que eles usaram depois no GearCycle. Uma outra plataforma também muito usada é o IPNI, que é o International Plant Names Index, que basicamente é uma plataforma onde estão todos os nomes de plantas publicados. Idealmente, nem todos estão, mas pronto, a maior parte está, e que está também muito ligada ao POGO, que é o Plants of the World Online. Esta plataforma é gerida por Kew. A anterior, a IPNI, tem colaboração de Kew, mas também da Harvard e dos australianos. Esta aqui também é muito útil, tem muita informação sobre plantas, sobre a distribuição, etc. E temos esta World Flora Online, que é também um consórcio de várias entidades em que o também participa, e que, pronto, pretende ser mais uma flora. Mas portanto, tem aqui imensa informação, muita dela repete-se com a que está no Pogo. Para dizer que há muitas fontes de informação sobre botânica. Temos também esta, que é muito difícil, um pouco apelativa, parece que foram nos anos 90, que é o Try, portanto, uma plataforma sobre, não sei como traduzir trait é características, sim, feature, pronto. Sim, funcionais, exato. Pronto, funcionais e não só. Tem aqui coisas sobre medidas máximas, áreas de folhas, etc. E que isto, na verdade, é um repositório para onde vão outras informações de outras bases de dados. Portanto, são aqui reunidas, mas não é muito fácil a consulta, mas há aqui muita informação que pode ser usada. Ok, então, mesmo com agregadores, como o GBIF e outros, a informação continua a estar dispersa. Então, será que nós conseguimos fazer aquele tipo de gráficos daquela história que eu contei de uma forma mais rápida? O que é que precisávamos para fazer isso? O ideal era termos uma base de dados para onde vai tudo. Vamos lá meter tudo. Temos aquela base de dados enorme. Era uma boa ideia e alguém já a teve, e faz agora 13 anos que a Wikidata foi apresentada. A Wikidata é uma base de dados que pretende ter toda a informação sobre o mundo. Muitos de vocês conhecem a Wikipédia, que é, digamos, a cara ou a plataforma mais conhecida da Wikimedia Foundation, mas tem muitas outras plataformas que estão aqui neste círculo. A Wikidata é esta que está aqui em baixo, que tem o código de barras, e que basicamente vai trazer este conceito, que é uma base de dados em que nós vamos descrever tudo. Aquele tipo de relações que eu estava a mostrar com os gráficos, estão lá. Okay? Quem é que preenche aquilo? Voluntários, cidadãos, pessoas que têm informação e que querem pôr lá a informação e vão manualmente ou automaticamente pôr a informação de alguma maneira. Okay? Portanto, o que temos lá são relações. O que é que tem a Wikidata? Dados estruturados. É multilingue, que é um dos aspectos que a Wikimedia Foundation tem sempre, é que as coisas sejam acessíveis ao máximo de pessoas possível, e por isso, quanto mais línguas, melhor. Qualquer pessoa pode editar. A licença é CC0, ou seja, as pessoas vão lá, usem a informação como quiserem, não têm que dizer nada a ninguém, nem sequer dizer que vieram cá buscar a informação. Usem como quiserem. Pode ser pesquisável através de Sparkle, que é uma linguagem de pesquisa, ou da API. A API é uma interface que permite às máquinas comunicar entre si, e portanto não é preciso lá estar um humano a fazer pesquisas. Pomos as máquinas e as máquinas mostrarem as pesquisas. É também um hub de identificadores, portanto, dentro da Wikidata, numa entidade, temos vários identificadores que essa pessoa pode ter, por exemplo, o ORCID, por exemplo, o VIAF, que é para quem é autor, por exemplo, o identificador do IPNI para os autores de taxa, muitos identificadores, há centenas. Os dados podem ser utilizados e estão neste formato do link do Open Data, formato de conceito, que é, está tudo ligado e toda a gente pode usar. Link do Open Data. Okay? Então, o que é que parece a Wikidata quando nós abrimos? Vamos lá ver uma informação sobre uma entidade qualquer, neste caso a entidade é um tal de Joaquim Santos, que é um biólogo português e collection manager. E, portanto, temos aqui várias formas de apresentar o seu nome. Temos então o título, que é o que define a entidade. Temos do lado direito ali aquela legenda que diz QID, que é o identificador Wikidata, que é sempre o identificador que passa pela letra Q, são identificadores da Wikidata, e depois um número sequencial, portanto, vão ser atribuídos identificadores à medida que vão sendo criadas entidades. Temos uma descrição e temos outras formas porque a pessoa é conhecida. E depois aqui temos em várias línguas,
como é que a pessoa pode ser conhecida. Portanto, o meu nome em arménio tem aqueles caracteres, que eu não sabia, mas pronto. O erro desta informação é criada de forma automática. Portanto, há bots que vão criar as traduções. Ok. E quando eu fiz este screen, acho que ainda não existia, mas agora já existe uma linguagem, não sei como é que se chama, mas é língua universal, ou seja, fora de nenhuma língua, como é que nós vamos identificar esta pessoa com o nome? E, portanto, aquilo vai ser representado em todas as línguas que não tenham nenhuma outra atribuição. Ok. E o que é que descreve a entidade? São as chamadas statements. O que é que é um statement? Temos uma propriedade, que é o equivalente ao predicado naquele gráfico que mostrei há bocado, e temos um valor. Neste caso, temos aqui um statement para o predicado, a propriedade de ocupação, e temos 4 valores diferentes. Ecologist, Biologist, Collection Manager, Wikimedian. E esta informação é munida de referências. Quem pôs lá esta informação pode dizer, eu sei isto, esta informação é suportada por esta referência. A referência normalmente está fechada, mas nós podemos abri-la, e aqui em baixo eu abri a referência para se ver. Portanto, de onde é que esta informação vem? Pode ser um URL, pode ser uma publicação, há vários tipos de referências que podem ser aqui adicionadas, e quando é que a informação foi encontrada. Okay? Portanto, digamos, classificada a referência, neste caso, para o statement employer. Ok. Temos ainda a parte, portanto, depois da descrição, temos a parte dos identificadores. E aqui nos identificadores, eu estou aqui a mostrar o CC Vita, o LinkedIn, o Arcid, etc, etc, etc. Há centenas de identificadores que podem ser associados a uma pessoa. Isto é muito útil para quem está a usar informação e a reciclar informação de outras fontes. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar, eu gosto muito de cinema, filmes, ver filmes, e os filmes passam na televisão, passam muitos bons filmes. Então eu criei uma plataforma que vai buscar a programação e me ordena aquilo por os melhores filmes da semana, por exemplo, não é? E às vezes não é fácil encontrar informação sobre o IMDb, que é uma base de dados de filmes, e fazer essa correspondência com outras bases de dados, por exemplo, o Rotten Tomatoes ou a outra base de dados sobre filmes que agora não me lembro. Se nós viemos à Wikidata de um filme, a entidade tem todos os identificadores. E, portanto, era possível ver aqui e ir ver as páginas dos outros automaticamente, ou criar essa base de dados automaticamente com base naquilo que já existe aqui. Então, isto aqui abre um mundo de possibilidades. Vou mostrar outra vez aquele Knowledge Graph que fizemos, a contar a história, em que agora já temos aqui os QIDs de cada uma das entidades que mostramos no gráfico. Foi aqui este Q number. Portanto, todas as entidades já estão na Wikidata. Isto resulta também de um paper que eu e mais 3 colegas escrevemos o ano passado e este ano sobre como usar a Wikidata para difundir o conhecimento botânico. 2 das colegas são neozelandesas e uma é alemã, e apresentamos um póster em Madrid o ano passado no Congresso Internacional de Botânica, e uma editora do Annals of Botany viu o póster e deixou lá um marcador a dizer contactem-me para publicar isto no Annals of Botany. Nós fomos falar com ela, combinamos, publicamos isto free of charges, que foi ótimo, e temos a oportunidade de expandir mais aquilo que nós tínhamos escrito no póster e como usar a Wikidata. Portanto, este é um artigo até algo longo, convidado, e em que nós explicamos como é que a Wikidata pode ser usada para expandir o conhecimento botânico e da informação existente, criar conhecimento. Por exemplo, esta história que eu contei aqui, acho que nunca ninguém tinha contado. Contamos porque fomos à procura da informação. Quando não existia Wikidata, muitas dessas coisas não tinham entidade, nós criamos entidade no Wikidata para elas. Portanto, agora já estão ligadas e outras pessoas podem reutilizar esta informação. Já agora, como é que eu cheguei a esta história? Entre as minhas colegas, elas já tinham feito publicações principalmente sobre mulheres botânicas, e normalmente ficam para segundo plano, mas na verdade foram sempre muito importantes, e portanto fizeram publicações sobre a importância das mulheres na botânica, investigadoras que eram mulheres, etc. E portanto, durante as nossas discussões, dissemos, e que tal se nós contássemos uma história? Então vamos contar uma história. Então vamos pegar num botânico qualquer e como é que eles estavam ligados entre si, e como é que... Um bocado desta história que eu vos contei, mas não tínhamos a história. Tínhamos que ir à procura da história. Então vamos escolher uma mulher. E escolhemos a Alice Lourdier, que nós já conhecíamos de outras coisas e tal. E portanto fomos à procura desta informação e fomos criando esta história
Claro que se toda essa informação já estivesse na Wikidata, era mais fácil obtê-la, mesmo sem sabermos que ela existia. Então agora vou apresentar 2 casos práticos sobre como temos feito este tipo de ligações com a informação já existente. E um dos casos é as pessoas. Quando nós vemos um exemplar de museu que são tentilhões e que tem na etiqueta escrito Darwin, penso que ninguém duvida que se trata de Charles Darwin, especialmente se forem colhidos nos Galápagos, não é? E, portanto, aqui não há dúvidas. Nós vemos lá C. Darwin, isto é o Charles Darwin, muito bem. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, esta etiqueta é de um exemplar de herbário que foi colhido por uma senhora chamada Dorothy Newton. E aquela outra é de um outro exemplar que foi identificado por alguém chamado D. Swades. Acontece que estes 2 nomes são da mesma pessoa. Ela tinha o nome de solteira, quando casa adota o nome do marido e já deixa de assinar com o nome de solteira, e, portanto, ou deixa de ser atribuído, porque às vezes nem é a própria pessoa que escreve, é outra pessoa que depois é Mrs. Swades, e põe lá o nome. E, portanto, nós precisamos de um conhecimento um bocado da biografia dessas pessoas, mas uma vez que o temos, não podemos perder. Ou seja, quando digitalizarmos isto, se eu sei que estas 2 pessoas são a mesma pessoa, eu não posso, por simplesmente, pôr Dorothy e Newton numa e D. Swades noutra e esperar que as pessoas que vêm a seguir saibam que é a mesma pessoa. Portanto, se eu já sei, vou usar alguma maneira, uma estratégia que me permita dizer estas 2 pessoas são a mesma. Ou estes 2 nomes são da mesma pessoa. Isto é de um herbário de um exemplar daqui do herbário da Universidade de Coimbra, e nós vemos ali no coletor LEG, que é o coletor W. Schimper. Quando vamos à procura de W. Schimper, aparecem-nos 4 nomes, e vejam aqui, Andreas Franz Wilhelm Schimper, botanist and phytogeographer, podia ser ele. George Wilhelm Schimper, German botanist and naturalist, podia ser ele também. Carl Friedrich Schimper, bom, isto não tem W, à partida não é ele, mas quem sabe se não é um nome oculto. E no último, Wilhelm Philipp Schimper, German French botanist. Bom, nós temos que ir ver mais informações, a data, o local, e portanto é preciso estar a construir as biografias destas pessoas. E, pronto, mas uma vez que eu sei, não posso lá deixar só W. Schimper, porque senão a pessoa que vem a seguir também não sabe de quem é que se refere. Então eu tenho que atribuir um identificador a esta pessoa. E portanto há boas práticas para fazer isto. Eu tive a sorte de ser incluído num grupo de pessoas que estavam interessadas neste tema e fizemos esta publicação. Como é que se desambiguam as pessoas, os nomes de pessoas nas coleções, e descrevemos como é que as boas práticas para se fazer esta desambiguação. Já agora, aqui é a Wikidata do George Wilhelm Schimper, que era aquele coletor, e portanto nós temos aqui várias informações, a data de nascimento, a data de morte e tal, e isto já está na Wikidata. E já houve pessoas que preencheram isto na Wikidata. Temos identificadores. Okay? Então o que é que nós podemos fazer nas bases de dados dos herbários e das coleções? Em vez de usarmos só o nome, em vez de usarmos só Schimper, George Wilhelm, ou só Schimper W, ou só Schimper Wilhelm, vamos usar o identificador. Porque este identificador que está aqui vermelho é único, não há mais nada que tenha este identificador. É um daqueles URIs, é o identificador universal que só identifica esta pessoa. E, portanto, internamente serve-nos, mas também nos serve externamente. Quando nós partilharmos os nossos dados, por exemplo, no nosso catálogo online, as pessoas para as quais temos o identificador, já aparece ali o símbolozinho da Wikidata. E quem está a ver esta informação, um humano, sabe, ou pode obter mais informação sobre essa pessoa, através daquele link da Wikidata. E quando partilhamos isto para o GBIF, foi criado um campo. O coletor normalmente vai num campo chamado Recorded By, mas é só um pedaço de texto. Pode ser igual para muita gente. Por exemplo, Joaquim Santos é imensos. Desculpa, aqui passei rápido. Mas foi criado um campo chamado Recorded by ID. Portanto, no padrão que o GBIF utiliza, que é o Darwin Core, foi criado o Recorded by ID, especificamente para adicionar identificadores. Não tem que ser só um, mas pelo menos o identificador permita que outras pessoas ou outras máquinas, através deste identificador único, consigam ir buscar informação sobre a pessoa quando necessário. Okay? E isto é o que um humano vê no GBIF. Isto é um humano a ver. E isto é uma máquina a ver. Portanto, o formato da API do GBIF vem em JSON, e quando é uma máquina a ver, vê também lá o Recorded by ID e está lá um valor. E, portanto, é possível ir buscar essa informação automaticamente. Okay? Um colega canadiano, o David Shorthouse, criou há uns anos esta plataforma que se chama Bionomia.
teve um outro nome inicialmente, que era Bloodhound, mas há uns anos já é conhecido como Bionomia, que faz muitas coisas. Mas o principal, a ideia desta plataforma é centralizar atribuições a objeto de pessoas a objetos de coleções, herbários, museus, etc. O que acontece? Quando eu publico alguma coisa que diz só WShimper, e se eu não puser nenhum identificador, aquilo vai para o GBIF e tem WShimper, mas não tem identificador. Então, o que esta plataforma faz é, vai, 15 em 15 dias, atualizar o seu dataset, vai ao GBIF buscar toda a informação de objetos de coleção que não têm identificador para o campo Recorded by ID e Identified by ID, e estão aqui nesta plataforma. Os voluntários, quando têm tempo livre, vão a esta plataforma e escolhem uma pessoa. Por exemplo, George W. Shimper. E isto mostra-lhe uma lista daquilo que ainda não tem identificador. E a pessoa olha para o registro e diz, sim senhor, foi ele que colheu ou foi ele que identificou. Portanto, dependendo de se está na coluna Collect Bio-Identified. Por exemplo, esta primeira linha só diz ali GWS. Não sabemos se é essa pessoa ou não. Se alguém tiver conhecimento sobre isto, for investigar, pode dizer que foi essa pessoa. Mas neste caso, por exemplo, a data de colheita diz-nos já que não foi essa pessoa. Quando esse voluntário atribui o identificador, esta plataforma internamente atribui esse identificador e fica disponível para quem quiser usar a informação, porque esta informação do Bionomia está disponível para outras pessoas, para quem quiser usá-la, também está livre. E, portanto, digamos que é um broker, é um mediador de atribuições de identificadores quando não existem esses identificadores no GBIF. Os que já têm identificador, já estão, aparecem aqui automaticamente atribuídos à pessoa. Os que não têm, aparece uma lista de possíveis e os voluntários vão dizer é esta pessoa ou não é esta pessoa. Vai aquele botão do lado direito e diz não tem. Ok, se voltarmos aqui à Wikidata, há mais informação que as pessoas podem ter. Por exemplo, que têm objetos de coleção em tal parte. Por exemplo, nós sabemos que o George William Shimper tem objetos naqueles sítios todos, Universidade de Tübingen, de Viena, Alwitten, Arménia, Jena, etc, etc, e também da Universidade de Coimbra. Eu fui lá pôr isto, porque eu sei que o Shimper tinha objetos na Universidade de Coimbra, e portanto fui lá pôr este registro. E, portanto, isto permite-nos ligar também os dados. Quando já se sabe que existe, vamos completar a Wikidata. Então aqui, por exemplo, quando vemos numa plataforma que se chama Scholia, já depois posso-vos mostrar, nesta plataforma que se chama Scholia, nós vemos num mapa sítios relevantes para essa pessoa Shimper que está na Wikidata. Só aparece aqui o que está na Wikidata. E, portanto, temos onde é que tem objetos de coleção, onde é que estudou, onde é que tem trabalhos, o sítio da morte, o sítio de nascimento e o sítio de citizenship. Convém referir que, como toda a informação está ligada, é possível fazer pesquisas em cascata. Por exemplo, a página do Shimper diz que ele tem coleções no herbário da Universidade de Coimbra, mas naquela página, em concreto, não está nenhuma fotografia do herbário. Mas como a Wikidata tem uma entidade que se chama Herbário da Universidade de Coimbra, e nessa página alguém, fui eu, pôs esta imagem, ele pode mostrar a imagem, até pode dizer a localização e descrever tudo no mapa, não é? Portanto, à medida que mais pessoas forem pondo informação na Wikidata, mais completa vai ficando toda esta ligação. Ok, agora um outro caso prático que tem a ver com expedições científicas. Pronto, mais uma vez tive a sorte de ser convidado para trabalhar neste grupo de pessoas que estão interessadas nisto. E, portanto, começámos a discutir, ok, as expedições científicas. Era interessante termos um sítio onde nos pudéssemos descrever desta maneira, a Wikidata parece adequada, apesar de, se calhar, ser difícil, porque como é que nós vamos descrever todas as interações das expedições científicas. Então, temos um grupo de discussão sobre isto, temos um projeto na Wikidata sobre isto, que é sobre as expedições científicas, e onde estamos a discutir que campos é que podemos usar, né, que propriedades é que podemos usar para descrever as informações científicas, as expedições científicas, e estas são algumas delas. Por exemplo, imagens, se há imagens, ou o país de origem, ou o país que visitaram, ou o sítio de partida, ou por onde é que passaram, o destination point, quando é que começaram, e portanto estamos a descrever expedições científicas. Neste grupo estamos a explorar um bocado esta faceta. Ou seja, criamos uma entidade. E o que é que nós podemos fazer depois nas coleções? Quando há objetos que foram colhidos em expedições científicas, então usamos também esse identificador. E, portanto, isto permite-nos ligar a informação deste exemplar que foi colhido no Velvich e Terangolência a um objeto da Wikidata e depois temos estas ligações todas. No nosso catálogo online, publicamos ali na última linha o identificador Wikidata desta expedição, que foi
a expedição do Velvich à Angola, e também publicamos isto no GBIF como um Parent Event ID. Portanto, pode ser como Event ID ou Parent Event ID, e eventualmente podemos vir a publicar uma extensão para o Darwin Core que pode ser usada para as expedições científicas, mas para já estamos a publicar como Parent Event ID. Há pouquíssimas publicações a usar este campo, tanto quanto eu sei, só Coimbra e Oslo é que estão a usar este campo. Também é um trabalho que estamos a iniciar, digamos assim. Pronto, então quando nós vamos a uma página de uma expedição científica, temos então esses campos preenchidos, não é? Start time, end time, start point, via. E então a determinada altura eu percebi, espera aí, nós temos aqui este itinerário descrito, por que não representar isto num mapa? Então tinha algum tempo livre, e nesse tempo livre dediquei-me um bocadinho a fazer uns queries na Wikidata e construir uma aplicação que automaticamente vai buscar informação sobre expedições científicas. Então aquele query que estão a ver ali em Sparkle dá-me uma lista de todas as expedições científicas, que são neste momento 800 e tal, já estão descritas lá. E para cada uma delas, o script vai à página da entidade e vai ver se tem propriedades. Portanto, isto é como um humano vê, o que o computador vê é isto. Portanto, uma expedição científica, aqui vê a lista das expedições científicas, aliás, a lista, e o que um humano vê é isto, start time, start point. O start point tem uma imagem, tem uma coordenada location, portanto, a informação que está à direita não está na página da expedição, está aí na página do São Francisco, não é? Portanto, é a informação ligada. E, portanto, eu agora vou mostrar o que os humanos veem, mas, na verdade, o que o computador faz é, em linguagem máquina, vai pesquisando sozinho, não é? E vai passando, saltando uns para os outros. A propriedade via é o itinerário, no fundo é, ok, o start point é onde começaram, e depois passaram por ali, quando, temos datas, e tal, destination point, quando é que terminou, e, portanto, podemos fazer um mapa, digamos, por onde é que as coisas passaram. Claro que só podemos fazer um mapa das coisas que existem aqui, da informação que já foi atribuída. Mas podemos fazer mais. Nós temos uma propriedade que é, nas expedições, que é participante. Então, para cada um dos participantes, nós podemos ir pesquisar a página do Bionomia, que usa identificadores Wikidata. E, portanto, quando eu vou à página de um participante, posso obter a lista de todos os exemplares que já lhe foram atribuídos, ou porque os publicadores já atribuíram o identificador desta pessoa, ou porque os voluntários fizeram essa ligação, e de todos os exemplares que foram colhidos por esta pessoa, eu posso escolher as datas que coincidem com as datas da expedição. E, portanto, se as datas coincidem com as datas da expedição, posso ir, esta é a lista, né? Se coincidem com as datas que foram colhidas durante a expedição, e posso ir ao GBIF buscar informação sobre o exemplar a que diz respeito. Então posso pô-lo no mapa. E, portanto, foi assim que criei esta navegação das expedições. E, portanto, por exemplo, esse exemplar, a imagem vem do GBIF, que foi colhida pelo Bonplan, porque eu sei que nas datas da expedição o Bonplan participou, e esta data de colheita foi durante a expedição. Além disso, no GBIF, este exemplar tem coordenadas. Se não tiver coordenadas, não os posso pôr no mapa, não é? E, portanto, fiz um script que faz isto automaticamente. Tempos a tempos, escarafuncha a Wikidata e vai à procura de todas as expedições científicas, todos os participantes, todos os itinerários, todas as datas, e sempre que possível cria-me então um mapa que o visitante pode percorrer local a local, specimen a specimen, e reproduzir a expedição. Portanto, aqui temos, isto é como se parece agora, eu estou em fase de reformulação disto, mas é assim uma coisa relativamente básica. Vemos quando é que há specimens, quando é que não há specimens, mas todas estas têm itinerários. Aqui só são mostradas umas 80, as outras 700 e tal. Ou não têm itinerário, ou não têm specimens, ou não têm alguma coisa que não permite fazer um mapa, e por isso não são aqui mostradas. Já agora, uma expedição científica em Portugal. Expedição científica à Serra da Estrela. Portanto, também criamos aqui na Wikidata uma entidade. Por acaso até fui eu que criei, mas depois já houve mais pessoas a adicionar mais informação sobre a expedição, sobre os participantes, quem é que organizou, o ponto de partida, as datas, etc. E, portanto, temos aqui uma página da Expedição Científica à Serra da Estrela, onde é possível percorrer e ir vendo os exemplares que foram colhidos, muitos deles da Universidade de Coimbra, ou a maior parte deles, ou todos, que estão aqui na Universidade de Coimbra. Em suma, a Wikidata permite-nos enriquecer os datasets, os nossos, e fazer todas essas ligações, partilhar os dados de forma aberta, reutilizável e interoperável, ter identificadores permanentes, integrar com diferentes padrões de dados, por exemplo, o Darwin Core, boas práticas de comunidade, como eu dei o exemplo de atribuir identificadores a pessoas para os identificar de forma unívoca, e descobrir informação que à partida não sabíamos que existia,
mas que na verdade já está disponível. E muito obrigado pela vossa atenção. E estou disponível para perguntas, se houver perguntas. Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu acho muito interessante esta parte toda da equidade e da comunidade. Mas que tipo de curadoria ou segurança é que tem que uma pessoa não se engana e que Há um... ou que alguém mal intencionado Sim. põe informação que depois não é. Isso acontece, mas fazer isto dá trabalho. E então as pessoas, muito poucas pessoas perdem o seu tempo para estragar coisas. Mas nós vemos coisas até muito relacionadas ao mundo do futebol. Mas mesmo que que as pessoas... ou seja, uma pessoa Sim. se voluntaria e que não seja um expert Sim. no tipo de plataformas, pode fazer ajudar quando muitas vezes nós partilhamos documentos e dá disparate. Sim, pode acontecer. Havia um meme muito giro que dizia: já repararam que a Wikipédia foi toda construída porque os nerds gostam de se corrigir uns aos outros. E, portanto, felizmente há muita gente a olhar para as coisas e há alertas quando alguma informação importante é editada. Por exemplo, se vocês forem, toda a gente pode ir à Wikipédia e editar a página do Trump. Mas há alertas e esta página foi editada. Se a informação que lá puseram não é fidedigna, não é? É apagada. É a mesma coisa com as entidades. As entidades são fundidas, são corrigidas. Eu, por exemplo, se eu for ver uma data de nascimento, imagina do Júlio Ricos, que eu sei que está errada, corrijo-a e ponho a referência que valida a minha informação. Por vezes, na Wikidata há uma coisa que é, nós temos diferentes graus de certeza, digamos. Temos valores preferidos, digamos assim. Se há duas datas possíveis e uma delas é a preferida, não apagamos a outra. Deixamos a primeira, pronto, esta informação está aqui, mas esta aqui é a preferida e esta é que deve ser usada. Não apaga a outra porque não se tem a certeza. Mas alguém coloca informação, alguém coloca a referência, mas há validade de outra informação. Ou seja, porque pode ser uma referência. Não há. Tudo o que tu partilhas fica imediatamente disponível. Sim. Mas há pessoas. As vão ao alerta e depois alguém tem que dar para o alerta. Exato. E atuar por essa alerta. Sim. Na Wikidata não é muito. Ou seja, eu posso criar uma coisa e durante 2 ou 3 anos ninguém ver aquela coisa. Estão mais atentos à Wikipédia, porque pronto, a Wikipédia é mais consultada e há mais informação descrita, digamos assim, e na Wikicommons, que eles adicionam imagens. E então aí, por causa dos direitos de autor, tu adicionas uma coisa, 5 minutos depois, tens alguém a dizer-te este trabalho não pode ser partilhado porque... Na Wikidata não é tanto assim, mas é sempre possível corrigir. As pessoas que estão a produzir, a adicionar dados, às vezes não põem fontes, e há outra pessoa que vai ver, encontra uma fonte, completa a informação ou corrige-a, mas é tudo nesta base da boa vontade, de esperar que ninguém vá fazer as neiras, não é? Uma das preocupações que eu vejo muito em relação ao iNet, isso que nos GIF. Porque depois está no search grade, e depois vai para os GIFs, mas depois, se não se deixar de testar, volta para trás. Ou seja, eu acho que é assim. Quantas vezes é que artigos seus foram mal citados? Tu não controlas, a partir do momento que está no mundo, não. As coisas consegues ter algum nível de curadoria. Pois, que não dá acesso a qualquer pessoa chegar lá e mudar o que quiser. Não, mas aqui dá. Também, sim, exato. Também utilizadores com diferentes, sei lá... Categoria. Não há. Toda a gente pode adicionar em todo lado. Há uns administradores, digamos, mas não há uma validação obrigatória. O Atlas até tem isso. Não, o Atlas o que tem é o research grade, ou seja, há outras pessoas... Não, mas os curadores não te tiram, se tens uma espécie de research grade, um curador não pode falar e dizer que não é. A opinião dele vale tanto como a tua. Eu acho que os curadores no iNet têm mais práticas das filologias para migrar parques e coisas desse género. Não, mas às vezes eu recebo mensagens de coisas que estão muito confusas na ideia de cada um, já teve não sei quantos curadores, e depois vai lá um curador dizer isto, não sei quantos, e corrigem.
tem o fim deles. Mas o preço é o mesmo, é isso que eu. Mas o preço é igual, seja ele ou seja por aquilo, vai dizer. Na Wikidata é assim, se eu tiver atento a uma publicação, uma coisa minha, que eu tenho a certeza, e for lá alguém puser uma coisa errada, eu posso lá ir e corrigi-la, não é? Portanto, há coisas às vezes são fundidas. Por exemplo, isto acontece muito. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, uma entidade e um lugar. Por exemplo, há uma entidade que é o edifício da Fundação Champalimau. O edifício é uma entidade. A Fundação pode sair de lá que o edifício permanece. E há a Fundação Champalimau, que é outra entidade. Então, temos aqui duas entidades diferentes. E muitas vezes as pessoas vão lá e dizem, mas isto é a mesma coisa. E juntam-nas. Depois vai lá alguém que vê, não pode ser, isto tem que ser separado outra vez. E portanto andamos nisto do ioiô. Sim, eu li há muitos anos, mas isso de ver a lista das espécies invasoras que estava na Wikipédia e de corrigir, porque estava lá coisas que não. E depois voltaram a pôr, sabe? Sim. E depois eu desisti. Mas isso deve acontecer em muitas coisas, que as pessoas não fazem por mal, é porque digam que aquilo é verdade. Sim. E depois andam ali a informação que não é verdade. E no Wikidata, tu, quando a informação que tu colocaste, quando alguém vai alterar tudo certo. Eu acho que há uma funcionalidade para isso. Acho que É aquela coisa de podes pensar. Podes ver lá argumentar. É isso. Não é isso. Às vezes pensas que está como tu colocaste e depois vais lá ver passado algum Pois, tempo e já está diferente. tens alguém mexer isto. Pois. Então, Aquela alerta de o campo. Eu acho que tu podes seguir entidades. E receber alertas quando aquela entidade. E a Wikidata tem muitas ferramentas, tools, que tu podes agarrar. E com essas ferramentas fazem coisas diferentes. Por exemplo, merge, fazer a fundição, há uma ferramenta só para juntar. E tu podes ter aquilo como podes fazer o merge de diferentes maneiras. E há uma ferramenta que faz o merge, pronto, que facilita a vida. E há ferramentas para receber notificações, para te dizer se um perfil está completo, se falta alguma entidade, por exemplo, uma entidade que seja uma pessoa. Falta a data de nascimento, aquilo alerta-te, que falta. Há ferramentas para muitas que podes instalar. Há tantas que. Há centenas. E a malta que quer criar confusão para as redes sociais do que uma plataforma destas, não é? Dá demasiado trabalho. É mais fácil de dar no toque. Depende dos filhos que pode parar, deve andar sempre a mudar. Eu acho que não deve ser isso que nos deve impedir de colocar dados e de consultar os dados. Sabemos que vai ser sempre haver erros, sabemos que vai estar sempre incompleto, mas pronto, vamos fazer com o que temos. É. Quando eu ler um artigo, mesmo científico, revisto pelos pares, não temos por que comparar com aquilo que está lá escrito. Então agora é concordamos. Então agora, com a qualidade da. Olha, uma coisa interessante que aconteceu com esta coisa que eu fiz as expedições científicas, uma colega neozelandesa estava a pôr as expedições científicas todas lá do sítio onde ela trabalhava, e no campo via, que é aquele do itinerário, tinha lá Ilha de Mac, não sei das quantas. E quando nós vamos ao mapa e começamos a circular, aquilo está na Nova Zelândia, tal, e de repente há um ponto que salta para o Polo Sul. Porque lá há uma ilha que tem o mesmo nome que aquela ilha da Nova Zelândia, aquele sítio da Nova Zelândia, e portanto, era um erro. Ela tinha posto a informação a pensar que estava, mas aquilo, ela só deu o nome, escolheu aquilo, e depois com aquela visualização percebeu-se, não, isto está errado, vamos corrigir. Por exemplo, no Scholia, eu posso mostrar o Scholia, que é uma coisa interessante, em que eu já corrigi coisas porque vi na Scholia. Vou aqui partilhar novamente. Um monte de sítios com o mesmo nome. Não sei como é que está. Se estiveres na América, é Golfo da América. Exato. Se estiveres noutra parte do mundo, é Golfo do México. Pois é, agora é assim. Pronto, eu vou mostrar aqui o Scholia. Isto é o que se vê na Scholia. Pronto, esta imagem, isto vai tudo buscar à Wikidata, à Wikicommons, onde está a informação sobre o livro. Aqui são as publicações. Claro que só vai mostrar publicações que estão na Wikidata. Portanto, publicações que não foram adicionadas à Wikidata não são mostradas. Número de publicações por ano, número de páginas por ano também. Só aparecem as publicações que têm preenchido o campo número de páginas. Pronto. Ou seja, vale o quadro, não é? Mas este aqui já é mais giro, que é o tipo de
como é que é? Os tópicos das publicações, o título das publicações, uma matrix em que por tópicos e por quais tópicos é que são abordados, aqui onde é que publiquei, e aqui, pronto, aqui é a lista, e este aqui é para mim o mais giro, que é a nuvem, digamos, o Knowledge Graph com quem eu publiquei. Por exemplo, aqui este grupo é pessoas aqui de Coimbra, este grupo é pessoas pronto, alguns americanos, e de uma publicação em que estávamos todos, aqui esta outra publicação que era mais com estas pessoas, e estas aqui são comuns também a este grupo, e tenho aqui que foi uma publicação em que eu fui incluído sobre o Traits, em que temos aqui centenas de pessoas que são todos autores da mesma publicação, falta aqui uma ligação, não está aqui a aparecer, mas pronto, eu devia estar ligado ali, e portanto dá para fazer estes clusters, o que é que publicamos, sobre que assuntos. E o que mais é que eu posso aqui... e o que é que eu vi? Eu vi, por exemplo, aqui, do meu colega, que havia um cluster que se destacava. Porquê? Porque a publicação que estava no Wikidata tinha dado como autora, ela chama-se Ana Rita Simões. Tinha dado como publicação de uma coisa que tinha a ver com os ovários. E não era ela, era outra Ana Rita Simões. E, portanto, faz a desambiguação e deixa de aparecer aqui no mapa. Mas quando nós vemos isto aqui, percebemos logo, mas porquê que está aqui um grupo separado? Isto está mesmo certo? Ou seja, há erros, corrigem-se. Tem aqui coisas mais giras, podem ver o vosso, que é giro. De onde é que são as pessoas com quem eu escrevi? Locais, aqui é do empregador, é o único que tem locais. Qual é que é a ligação entre o Scholia e a Wikidata? O Scholia usa como fonte a Wikidata. Eu posso ir aqui, olha, vamos procurar a Elizabeth Marchand. Pode ser? Não és tu que pões. Não és tu que pões. Não és tu que pões. Não és tu que pões, Elizabeth. Vamos lá ver. Elizabeth com Z, não é? Ontem foste às compras. Oh, Sam, e compraste? Elizabeth II, que Leite? olha, está já. É esta pessoa. Vamos clicar. Isto hoje de manhã não estava a funcionar, mas agora espero que funcione. Pronto. Não tens imagem, mas temos aqui a lista das tuas publicações. Vamos lá para aquelas... Temos o número de publicações por ano, as páginas escritas, os tópicos. Os tópicos, aqui também vistos agora numa matriz. Mas é verdade que nas minhas plataformas aparecem sempre algumas coisas com sobre. Pronto. Onde é que publicaste? Onde é que publicaste? E agora aqui vamos ver o co-author graph. Está a carregar. Isto em tempo real. Tens que diminuir isso. E o que é a cor? Desculpa. A cor acho que é homens e mulheres, não é? Aí, bom. Pronto, tens aqui este grupo que não publica com os restantes, que é sobre outra coisa qualquer, não é? Tens aqui vários clusters. E tu podes pegar nisto e pronto, mudar um bocadinho aqui a posicionamento. Tu tens um perfil na Wikidata, tu és uma entidade na Wikidata e podemos ir vê-lo lá se quisermos. Não és tu que pões. Até na... Claro. Alguém pode ter tido trabalho de estágio de curso ou investigadores sobre espécies invasoras no mundo. Olha, vamos aqui ver o teu perfil na Wikidata. Idealmente não é a própria pessoa a pôr. Até se recomenda que não se ponha sobre os próprios. E consegues perceber quem é que foi? Consegues, porque vais aqui ao histórico. Às vezes são pseudónimos. Mas tu vês aqui quem é que andou aqui a editar coisas. Algumas são bots. Ou seja, vão escarafuchar a informação e põe-la automaticamente. Mas há alguns que são pessoas normais a fazer. Através de vários. Por exemplo, aqui é usando o Quick Statements. Pronto. Agora, por exemplo, tu és um humano, não é? Portanto, confere. Sexo ou género. Muitas vezes já nem se põe o sexo ou género, mas pronto. Quando se sabe o que é, country of citizenship, given name, family name, occupation, employer. Tem aqui, inclusive, aqui as datas e tudo. Educated at.
awards received, tal. E aqui todos os identificadores, se é Vita ID, or Seed ID. Pronto. E tu não pões aqui o currículo. Tu não pões o currículo. Havia uma coisa que estava aí que eu não tenho currículo. Pronto. Os awards. Se calhar foi embora. Tá bem. Então, nada. Pronto, não sei se em casa tem alguma questão, se acompanharam. Espero que tenham gostado. Você pensa o tempo para fazer plataformas e coisas como tu tens. Não é tempo, é um espírito organizado. Eu, às vezes são 2 da manhã e estou a brincar com isto. Com mulheres. E há coisas em que me pagam para fazer também. Essa parte é melhor. Exato. Pronto, vamos dar para encerrar a sessão. Muito obrigado a quem esteve aqui presente na sala. Como? O Quentin Bloom, claro. Sim. Obrigado a quem esteve em casa e a quem esteve aqui na sala. Até à próxima. Beijinho. Obrigada, Joaquim. Ai, é por você. Obrigada. Uma nova vida. Obrigado.